A paz, igreja. Amém. É um prazer, é uma honra, é uma alegria para mim poder estar aqui com os irmãos essa noite, compartilhando com da vida espiritual do Walter. Estava comentando com o pastor a minha preocupação há alguns anos atrás de conhecer os irmãos. Essa é a segunda vez que eu venho aqui. De conhecer, preocupado com a igreja que o Walter tinha aceitado a Jesus, preocupado com o crescimento espiritual dele. Quando eu pisei aqui, pode ficar tranquilo aqui. Aqui está garantido o crescimento espiritual dele. Aqui é evidente, é muito clara a presença do Senhor, a seriedade na vida espiritual dessa igreja, da liderança espiritual dessa igreja. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, é poder compartilhar com vocês uma meditação. E no convite, o Walter passou para mim que os irmãos estão estudando sobre a minha família nas mãos de Deus. E só pegando um link, né, o irmão leu Deuteronômio 28, e pensando em nossas famílias é importante, junto com Deuteronômio 28, nós também observarmos Gálatas, capítulo 6, não está na mensagem, na meditação da noite, mas só como um link, que é muito importante. Gálatas, capítulo 6, onde diz no versículo 7 que não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Como nesses instantes estaremos meditando sobre a minha família nas mãos de Deus, é muito importante que você tenha essa consciência de que a sua família é o resultado direto da atuação do Senhor na sua casa, é o resultado direto da atuação do Senhor na sua vida, na sua esposa, nos seus filhos, mediante aquilo que você tem semeado no dia a dia. No dia a dia, o que nós temos plantado? Deus, Ele quer nos abençoar, mas nós estamos dando a abertura necessária para que Deus possa agir em nossas famílias. E já com esse pensamento, eu tinha alguns vídeos para passar para os irmãos, só que estava travando, então vamos cancelar os vídeos. Mas os vídeos, e já comentando com os irmãos, existe hoje uma certa disputa que é normal. O mundo hoje semeia uma disputa, uma concorrência aonde quer que nós estejamos. Na escola, os nossos filhos são medidos pelas notas. Nós, como pais, às vezes classificamos nossos filhos se eles são bons ou se eles não são bons, simplesmente pela nota. Você, às vezes, é classificado ou é reconhecido pela sociedade pelo seu desempenho, pelo que você tem. Às vezes, você é medido pelo carro que você tem, pela casa que você possui, pela roupa que você veste. E essa disputa de força, esse braço de ferro que existe no nosso dia a dia, ele vem com uma semente, ele vem como algo que vai minando, algo que vem penetrando às vezes em nossas vidas. E o foco hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, em relação ao casamento, em relação ao marido e em relação à mulher. Numa reunião de família, eu perguntei para o pessoal que estava ali na cozinha, que é interessante que lá em casa, quando se reúne, ninguém quer ficar na sala. Na verdade, na sala é lugar que o pessoal fica jogando videogame. Então, o lugar onde o pessoal conversa acaba sendo do lado do fogão, onde já vai sair o café, onde vai sair um bolo, onde vai sair uma panqueca. Então, o pessoal já fica ali mesmo conversando e compartilhando. É o slide número 5, irmão. Hoje, eu pergunto para vocês, quem é mais importante, o homem ou a mulher? Dentro do casamento, nós estamos falando a minha família nas mãos de Deus,
A minha família está nas mãos do Senhor porque a mulher faz isso e aquilo. Ou a minha família está nas mãos do Senhor porque existe um homem nesta casa que faz isso ou aquilo outro. Então eu pergunto e provoco os irmãos nessa questão. Hoje, quem é mais importante, o homem ou a mulher? Se você está do lado da sua esposa, do lado do seu marido, pergunta para ele. Quem é mais importante? Da sua amiga, quem é mais importante? Em cima dessa pergunta, algo também que existe esse choque, essa competição. Quem que ora melhor ao Senhor? O homem ou a mulher? Hoje, quem tem maior sensibilidade e consegue ouvir com maior nitidez a voz do Senhor? O homem ou a mulher? Você, marido, ou a sua esposa? Eu vejo sorrisos, eu vejo sobrancelhas se levantando, provavelmente porque em nossas mentes, em nossas cabeças, existem alguns conceitos, existem alguns pontos que já foram assim fortalecidos. E aí, rapidamente, por exemplo, quem é mais forte? Né? Dentro da sociedade existe toda essa questão, quem é mais forte, quem é mais inteligente. É uma disputa muito grande de poderes. Mas eu gostaria de tomar como base Gênesis capítulo 1, para nós estarmos meditando sobre essas questões e assim respondê-las. Não fique desesperado se você está falando Gênesis 1, de novo não. Eu já ouvi tanta mensagem de Gênesis capítulo 1, mas, irmãos, tem algo muito importante que tem edificado a minha vida, eu quero compartilhar com cada um de vocês. Gênesis capítulo 1, estaremos lendo o versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Hoje você talvez tenha um posicionamento machista, é o slide 8. Quando o homem se considera superior à mulher. Aqui, nessa casa, quem manda sou eu. Né? Aqueles cara machista. Ou, em cima dessas perguntas, quem que é mais importante? Talvez você tenha uma posição no seu coração, baseada no feminismo, que é quando a mulher se considera igual ao homem. Não, direitos iguais. Se ele pode, eu também posso. Afinal de contas, pontinho, pontinho, pontinho. Alguns se posicionam segundo o feminismo, que é quando a mulher é considerada então superior ao homem, aonde de certa forma eu ia até passar alguns comerciais que eu acho bem interessante. Através da mídia, os comerciais eles vão soltando algumas pérolas, alguns valores que vão minando a nossa sociedade, onde tem demonstrado sempre o homem como motivo de riso, né, e a mulher sempre inteligente, sempre as coisas sob controle e tudo mais. Ou um sexismo, que é a exaltação exagerada do masculino ou do feminismo. Mas o que Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 nos diz? Qual que deve ser o posicionamento de você, meu irmão, quando pergunta quem que escuta melhor a voz do Senhor? Quem que ora melhor? Quem que toma as melhores decisões? Quem é mais forte? Quem é mais inteligente? Quem é mais audacioso? A resposta em Gênesis está na questão 27 aqui, o versículo 27 nos mostra essa questão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Quando Deus olha, é o slide 10, quando Deus olha para toda a criação, para todo o universo, Ele procura tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que existe hoje, computador, robótica, toda a tecnologia, e aquilo que existe no universo inteiro, que mais se parece com Deus, é você. Consegue compreender essa grandeza? Não existe nada no universo que se pareça mais com Deus do que você, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então agora a pergunta: quem que é mais imagem e semelhança de Deus? O homem ou a mulher? O texto nos diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O nosso posicionamento não é um posicionamento machista, um feminista, feminismo, sexismo. O posicionamento da igreja de Cristo é que nós somos imago Dei. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são criados à imagem de Deus, e assim o homem e a mulher, eles são iguais perante Deus. Consegue compreender isso? Quando nós falamos, a minha família nas mãos de Deus, quantas e quantas famílias hoje estão perecendo? Porque existe uma luta, existe uma batalha. Marido e mulher disputam autoridade, força e poder dentro do lar, disputam posicionamento em relação aos filhos, eles disputam quem que trabalha mais, quem que ganha maior salário, e quem ganha menor salário vai se sentindo cada vez mais inferiorizado. São pequenas coisas que vão minando, é como se fosse uma goteira. Eu tenho uma goteira lá em casa, está terrível. Meu vizinho resolveu pintar a lateral da casa dele, e os pintores tiveram que acessar pelo meu telhado. Ok, tudo bem. Pode acessar pelo meu telhado. Só que com essas chuvas que tiveram esses últimos dias, o que aconteceu? Vazamento. E aquele vazamento penetrando por telha quebrada, escorrendo, e aí você vê assim manchas. Você vê assim a estrutura de uma parede, às vezes danificada. E quando essa infiltração penetra em pontos fundamentais, talvez de uma estrutura, de uma coluna, às vezes toda uma estrutura de um edifício se torna comprometido por causa daquela infiltração. Essa disputa de força, disputa de poder, hoje, tem permeado, tem às vezes minado, tem às vezes destruído muitas das nossas famílias, famílias dos nossos parentes, famílias dos nossos amigos, porque marido e mulher, em vez de os dois serem uma só carne, os dois estão disputando forças dentro do lar. Slide 12. É muito importante quando nós falamos da imagem, que nós somos imagem de Deus. Só um ponto, porque é um assunto que a gente poderia ficar horas e horas falando sobre a questão de imagem e semelhança. Mas você é imagem e semelhança de Deus principalmente por causa do amor. Esse é um dos pontos fundamentais que deve existir para que a sua família permaneça e esteja nas mãos do Senhor. Quando uma pessoa experimenta do amor, presta atenção. Quando você experimenta do amor, quando o seu filho experimenta do amor, na verdade, nada além do que está acontecendo é o seguinte: é o fluir dessa pessoa, é o fluir de Deus sendo canalizado através dessa pessoa. Quando você lembra, na sua infância, o carinho e o amor da sua mãe, na verdade isso é a experiência prática do próprio amor de Deus sendo canalizado através da vida dela. Quando você se sente amado ou amada pelo seu marido, pela sua mulher, também vocês são mutuamente canais deste amor.
Slide 13. Respondendo então a pergunta e talvez resolvendo muitas questões que aqui Gênesis capítulo 1, 26 e 27 nos responde. Imagodei, o homem e a mulher são iguais em importância. Porém, eu preciso completar essa informação. Que eu espero do fundo do meu coração não desanimar as mulheres, as irmãs que estão aqui. Homem e mulher têm a mesma importância. Até aqui, ok. Porém, existem papéis diferentes. E um dos papéis que eu preciso destacar e compartilhar com vocês é que o marido, ele tem a liderança sobre a mulher. Não, Cássio, estava indo tão bem essa meditação. Estava tão legal. Gênesis capítulo 1, que história é essa de que o lar tem que ser liderado pelo marido? Não faz sentido. Hoje os homens, eu vejo os homens da minha família, eu vejo os homens do serviço, são uns banana. Como pode esses banana liderarem um lar? Mas a resposta disso também está em Gênesis. Slide 14. Pensando nessa questão, se os dois são importantes, por que existem papéis diferentes? Até aqui ok, né? Estamos alinhados. Quem que é mais importante, o homem ou a mulher? Os dois são importantes. Quem se parece mais com Deus, o homem ou a mulher? Os dois. Quem tem que liderar a casa? Os dois. Não, o homem. Mas por quê? Porque existem papéis diferentes. Eu vou explicar isso. Existe essa igualdade porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ok, lembre disso. Você é imagem e semelhança de Deus. Por isso que os dois são iguais em importância. Mas então por que existem esses papéis diferentes? Por que a Bíblia orienta nós como igreja a agirmos dessa forma? Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, e eu destaco o versículo 3, para termos então a resposta dessa pergunta. Disse Deus, haja luz. E aí o texto continua. É importante que você entenda que nesse momento da criação existem papéis diferentes. Nesse momento em que Deus está criando todas as coisas, aqui o texto fala, Deus disse. E então todas as coisas começaram a existir. Só que o que eu quero compartilhar com você, meu irmão, que nesse momento da criação, o Pai, com voz de comando, inicia a criação, mas quem torna todas as coisas existentes, quem executa a obra da criação, é o Filho. E hoje é sustentado ainda pela presença do Espírito Santo. Você já ouviu esse conceito? É novo? Slide 16 tem projetado para a gente ir ganhando tempo. João 1, de 1 a 3, para destacar que quem dá a voz de comando para todas as coisas existirem é o Pai. Mas quem cria todas as coisas é o Filho. João 1, de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Mas então outro versículo para ficar bem claro esse conceito de que o Pai, pela voz de comando, manda criar todas as coisas e quem executa é o Filho. Slide 17. 1 Coríntios 8, 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos,
e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Outro versículo para mostrar que quem cria todas as coisas é o Filho. Hebreus 1:2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Pai dá a voz de comando, mas quem executa a criação é o Filho. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20, slide 18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. E depois o versículo então continua. Conseguiu entender? Quem dá a voz de comando para que todas as coisas viessem a existir ao Pai, mas quem que cria todas as coisas? É o Filho. E hoje tudo é sustentado pela presença contínua do Espírito Santo. Slide 19. A diferença em termos, que a gente pode falar assim, de papéis e autoridade entre os membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são assim completamente compatíveis com igualdade de importância, pessoalidade e divindade. Se eu perguntar para vocês, se eu perguntar para a igreja, Jesus é Deus, sim ou não? Espírito Santo é Deus, sim ou não? E o Pai é Deus, sim ou não? Em autoridade e poder, o Espírito Santo tem poder? Sim. O Filho tem poder? E o Pai tem poder? Mas, em que momento da Bíblia nós vemos o Filho, o Pai, se submetendo ao Filho? Em que momento nós vemos o Pai se submetendo ao Espírito Santo? Não há. Existe sempre a submissão em relação ao Pai do Filho, e existe continuamente a submissão do Espírito Santo para todo o mover da igreja. Existem diferença de papéis dentro do casamento, porque você é Imago Dei. Quem é mais importante, o homem ou a mulher? Os dois. Por quê? Porque os dois são imagem de Deus. Agora, por que o homem tem que liderar o lar e a mulher tem que se submeter? Porque o homem e a mulher são imagem de Deus. Se nós somos imagem de Deus, muito mais em nosso viver, muito mais em nosso casamento, muito mais em nossas famílias, muito mais dentro da igreja, é natural existir essa autoridade e existir toda essa sistemática de submissão. Continuando. Encontraremos plenitude imitando o relacionamento que existe dentro da Trindade. Dentro da Trindade existe o amor perfeito. Existe a comunhão perfeita. E nós devemos, assim como um menino imita o pai, uma filha imita a mãe, os nossos pequenos nos imitam, nós precisamos imitar assim, então, a Deus. Eu quero, então, trazer um pouco mais de bálsamo, talvez, para o coração das mulheres e tranquilidade para o coração dos homens. Porque quando nós falamos que o homem deve liderar, muitos homens tremem na base. Quando nós falamos que a mulher tem que se submeter, muitas já rasgam a camisa de força e dizem, aqui eu não me submeto. Quem manda aqui sou eu. Já que vocês conhecem, né? Aquelas mulheres duronas, sabe? Aquelas mulheres que, olha, eu prefiro brigar com 10 caras do que brigar com aquela mulher específica, olha, porque ela é terrível. Mas vamos lá. Slide 21. O pai
tem a liderança e a voz de comando, só que em todas as Escrituras nós vemos o amor do Pai pelo Filho. E se você olhar lá em Filipenses 9:11, você vê que o Pai dá ao Filho um nome que é sobre todo, para que ao nome de Jesus todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Consegue entender? O Pai, ele tem essa liderança e voz de comando, ama o Filho, e ele levanta o Filho, dando essa autoridade e esse nome que é sobre todo o nome. Agora, olha que interessante que o Filho faz. Lá em Colossenses 1:15 e 20, nós vemos então o Filho tendo a supremacia. Se você olhar lá com calma, você vai ver a frase, a palavra que resume tudo. Nome sobre todo o nome. A supremacia, foi isso que o Pai planejou. Só que aí que acontece? O Filho, ele se submete ao Pai, e ele então devolve ao Pai toda a honra e glória que lhe foi dada. Próximo slide, e assim vamos tentar explicar um pouquinho melhor. 1 Coríntios 15, 24 e 26. Então virá o fim. Esse fim, quando a morte for derrotada, quando todos os inimigos forem derrotados. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Estão entendendo? Existe um momento lá na eternidade, lá na frente, em que o Filho, ele vai entregar o reino ao Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Consegue entender? O Pai tem voz de comando, mas ele ama o Filho e ele dá a ele um nome que é sobre todo o nome. E o Filho, em contrapartida, ele tem a supremacia, está lá em cima. Ele se submete e devolve toda a honra a Deus Pai. E como que tem que ser em casa, então? Slide 23. O marido, nós vemos na Bíblia, 1 Coríntios 11, 13, por exemplo, que o marido, ele tem a liderança e a voz de comando dentro do lar. O marido, ele deve amar a esposa ao ponto, se for necessário, dar a própria vida em favor da esposa. Então, o que o marido, quando ele ama a esposa de maneira correta, que ele faz? Ele entrega à esposa toda a honra e todo o reconhecimento. Você quer experimentar uma família que esteja nas mãos do Senhor? Marido, levante a sua esposa, reconheça ela, honre ela, dando a ela um nome que é sobre todo nome, é só Jesus, né? Mas aquela que você mais vai prestigiar, aquela que você vai dar maior atenção, maior carinho, maior honra, amor e reconhecimento, é a sua esposa. Quando ela então tiver todo esse reconhecimento, o que vai acontecer? Ela, se sentindo amada, ela então vai se submeter ao marido e ela sim vai então o respeitar e estar submissa a ele. É difícil dizer amém. Mas é interessante a pergunta. A mulher tem que submeter, o homem tem que amar. Quando a mulher encontra um marido que a ama, é fácil ela se submeter. E vice-versa. Mas quem deve dar o primeiro passo? A mulher tem que se submeter primeiro ou o marido tem que amar primeiro para que então ocorra um efeito dominó positivo dentro do lar? Quem deve ser o primeiro passo? Do homem. Homens, é hora de vocês baterem no peito e falar: essa responsabilidade é minha. Que é interessante que tudo que acontece dentro da sua casa é sua responsabilidade. Tudo que acontece
é sua responsabilidade. Nós vemos também aqui em Gênesis que a mulher, ela peca primeiro. Só que a Bíblia fala que o pecado é de quem? O pecado de Eva ou o pecado de Adão? O pecado de Adão. Eva pode ter errado, mas Eva errou porque o homem errou. É responsabilidade do homem tudo que acontece dentro do lar. Se a sua casa está indo bem, hoje, acho que um dos maiores pecados dos homens é se esconderem atrás de mulheres, fingirem de que não estão vendo e culpar sim as mulheres, culpa o filho, culpa a mãe, culpa o cachorro, o papagaio por tudo que acontece dentro de casa. Mas a responsabilidade do que está acontecendo no seu lar é sua. Você pode sim delegar a responsabilidade de educação dos filhos para sua esposa, mas se alguma coisa acontece errado nessa responsabilidade delegada, não é culpa da sua esposa, é culpa sua, do homem. É responsabilidade final do homem cuidar da casa. É assim que Deus enxerga. É assim que com Deus as coisas funcionam. Slide 26. Para finalizar essa questão da família nas mãos de Deus. Tá a foto aí de uma japonesa? Vocês já viram a cerimônia do chá? Interessante que quando nós vemos, e eu aprendi isso faz muito pouco tempo, nós olhamos a cerimônia do chá, tudo detalhes de movimento, roupa, é realmente uma cerimônia. O mais curioso é que é uma cerimônia que ela tem uma base que foi surpresa para mim. Eu pensava que essa cerimônia do chá tinha uma base indiana, qualquer que seja, mas ela tem uma origem cristã. Em algum momento, você pode ler depois João 13:4, aquele momento que Jesus ele lava os pés dos discípulos. Aonde o elemento mais importante da cerimônia do chá, tinha um vídeo aqui da cerimônia do chá, depois vocês veem com calma, ou depois o Walter coloca um link aí para vocês. Vocês vão ver uma série de acessórios. E o principal acessório que existe é o slide 27. Vocês acham que estão vendo a minha foto, a minha esposa, a Keila, junto com um pastor japonês que veio ministrar a cerimônia do chá lá na nossa igreja. Eu achei estranho, mas por que vai ministrar a cerimônia do chá dentro da igreja? É porque a principal mensagem da cerimônia do chá é exatamente a mensagem de que eu estou aqui para servir a vocês. O principal elemento dentro da cerimônia do chá não é tanto o chá em si, mas na foto, consegue ver? Tem uma toalha na cintura do pastor japonês. Vocês conseguem visualizar? Dá mais um clique aí que vai, acho que circular, e depois vai dar mais um clique que vai ampliar. O ponto principal, o centro de toda a cerimônia do chá é essa toalha, demonstrando que eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para ministrar na sua vida. Eu estou aqui para ajudar a você. João 13, 3-5. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. É essa a principal mensagem da cerimônia do chá. A minha família nas mãos de Deus. A sua família, certamente ela estará nas mãos do Senhor. Se você compreender de forma saudável a sua importância dentro do lar. E enxergar de forma bíblica quem é mais importante. Quem é mais importante, o homem ou a mulher? Os dois. Por que os dois são importantes?
Os dois são imagem e semelhança de Deus. Quem tem que liderar o lar? O marido. E a mulher tem que se submeter. Ai, que difícil. Mas por que isso tem que acontecer? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E o desafio que fica para nós, e eu deixo aqui com os irmãos essa mensagem, é que nós devemos estar dispostos a lavar os pés uns dos outros, a nos submetermos e ver o crescimento da vida uns dos outros. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra, que é eficaz para a edificação das nossas vidas, que é eficaz para a edificação dos nossos lares, e como nós precisamos do Senhor, ó Deus. Como nós precisamos do Senhor em nossos lares, em nossas vidas, em nossos trabalhos. Ó Senhor, quantos desafios o mundo nos coloca, quanto sentimento de disputa às vezes existem dentro dos nossos corações, aonde nós ficamos nos comparando com outras pessoas. Às vezes, quando nós ficamos comparando o nosso casamento com o casamento, às vezes, de um outro irmão ou de um outro parente, Deus, ensina-nos a descansar de que nós somos importantes. E de que quando o Senhor olha para toda a criação, o Senhor olha e enxerga em cada um de nós o que mais se parece com o Senhor. Hoje sou eu, são esses meus irmãos que estão aqui nesta noite. Que eles possam descansar nesta verdade. Que eles não permitam de forma alguma que o mundo venha dizer a eles que eles não têm importância. Que eles não venham dar ouvidos a essas coisas malignas que às vezes vêm tão forte para minar e querer destruir os nossos lares. Obrigado porque nós vemos dentro da Trindade esse perfeito relacionamento e a bela e exemplar submissão de Cristo, que tendo a supremacia, um nome sobre todo nome, e depois se submete de novo ao Pai, entregando toda a honra e toda a glória a Ele. Nós queremos ter uma vida assim, ó Deus. Nós queremos ter uma vida disposta a lavar os pés do meu irmão. Nós queremos ter uma vida disposta a lavar os pés da minha esposa, a lavar os pés do marido, representado aqui de cada lar. Deus, sonda os nossos corações. Olha as nossas mais profundas necessidades. Nós confiamos no teu amor. Nós confiamos no teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.